Vamos para mais um vídeo com os possíveis palpites para essa sexta-feira, 7 de janeiro de 2022. E se você não for inscrito, já se inscreva e ative o sininho de notificações e compartilhe para a galera. E deixe seu like no vídeo para fortalecer. Para essa sexta-feira, separei uma grade de 10 palpites no canal e 2 bilhetinhos pronto no final do vídeo. Mas antes disso, quero passar aqui para o nosso Instagram, segue lá, @elonepalpites. Deixamos sempre palpites e bilhetes prontos nos stories do Instagram. Temos também o grupo no Telegram, o link vai estar na descrição do vídeo. E se você deseja fazer um joguinho, vale dar uma aposta, temos a nossa banca Sportgo777.net, temos o nosso cambista validando as apostas, o link do WhatsApp do cambista vai estar fixado no primeiro comentário desse vídeo. Agora passando para os palpites dessa sexta-feira, 7 de janeiro de 2022, selecionei 10 palpites no canal, começando aqui pelo Campeonato Turco, na partida entre Trabzonspor e IN Malatyaspor. Na classificação é o primeiro colocado contra o último colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe visitante vem de 4 derrotas e 1 empate. No último jogo entre eles, o Trabzonspor venceu fora de casa por 5-1. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, o Trabzonspor venceu em todos os jogos. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, Trabzonspor para vencer. Ou se você preferir pegar numa tripla ou numa quadra na linha de gols, acima de 1,5 gol. Passando aqui pelo Campeonato dos Países Baixos, na partida entre Helmond e Dordrecht. Na classificação, é o 16º colocado contra o último colocado, o Dordrecht, que tem a pior defesa do campeonato com 40 gols sofridos em 20 partidas. Nos últimos 5 jogos da equipe do Helmond vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. A equipe do Dordrecht vem na sequência aqui de 1 empate e 4 derrotas. No último jogo entre eles, o Helmond venceu fora de casa por 1-0. As odds abriram aqui a 1,66 para a equipe da casa, 4,50 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos da equipe do Helmond bateu 2,5 apenas em uma oportunidade. A equipe do Dordrecht nos últimos 5 jogos bateu 2,5 em 4 oportunidades. Acredito que seja jogo para gols, jogo para acima de 2,5 gols na linha de gols. Ou se você preferir pegar ambas equipes marcam também, é uma boa opção. Nos últimos 5 jogos da equipe do Helmond bateu, ambas marcam em 3 oportunidades. A equipe do Dordrecht bateu, ambas marcam em 4 oportunidades. Se você preferir pegar na linha de gols, acima de 2,5 gols. Ou se quiser pegar um palpite mais arriscado, ambas equipes marcam. Passando aqui pela Copa São Paulo de Juniores, na partida entre Red Bull Bragantino e ABC de Natal. Na classificação, é o primeiro colocado com 3 pontos contra o segundo colocado com apenas 1 ponto somado. O Bragantino, que no último jogo venceu por 6-0. Nas últimas 5 partidas do Bragantino, vem de 1 vitória, 3 derrotas e 1 empate. A equipe do ABC vem de 1 empate, 2 vitórias e 2 derrotas. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, acredito na vitória do Bragantino. Eu vou deixar aqui palpite de Bragantino para vencer. Ou se você preferir pegar na linha de gols acima de 1,5 gols para botar numa tripla ou numa quadra. Ou se você preferir também pegar acima de 2,5 gols também é uma odd muito interessante. Passando aqui pela Liga Portuguesa na partida entre Santa Clara e Sport de Portugal. Na classificação é o segundo colocado contra o 15º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. A equipe visitante vem de 5 vitórias seguidas. No último jogo entre eles, o Sport venceu em casa por 2-1. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, o Sport de Portugal venceu em todos os jogos. As odds abriram aqui a 1,40 para a equipe do Sport, que acredito que vence a partida. Vou deixar aqui um palpite para vocês de Sporting para vencer, como primeira opção de aposta. Ou se você preferir pegar na linha de gols, acima de 2,5 gols. Agora passando aqui pelo campeonato alemão na partida entre Bayern de Munique e Borussia Mönchengladbach. Na classificação é o primeiro colocado contra o 14º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa vem na sequência de 5 vitórias seguidas. A equipe visitante vem de 1 empate e 4 derrotas.
No último jogo entre eles, o Mönchengladbach venceu em casa por 5-0. As odds abriram aqui a 1,36 para a equipe do Bayern, 7,0 para a equipe do Borussia Mönchengladbach. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos da equipe do Bayern, bateu 2,5 em todos os jogos. O Borussia Mönchengladbach nos últimos 5 jogos bateu 2,5 em 4 oportunidades. No último jogo entre eles, o Mönchengladbach venceu por 5-0. Vou deixar aqui um palpite para vocês de acima de 2,5 gols, ou se você preferir pegar um palpite mais arriscado, ambas as equipes marcam também uma boa. O Bayern de Munique nos últimos 5 jogos, 2 delas bateram, ambas marcam. A equipe do Borussia Mönchengladbach nos últimos 5 jogos, 4 delas bateram, ambas marcam. Vou deixar aqui um palpite para vocês acima de 2,5 gols, ou se você preferir pegar ambas as equipes marcam. Passando aqui pelo campeonato francês, na partida entre Bordeaux e Olympique de Marseille. Na classificação geral, é o terceiro colocado contra o 17º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 12 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. A equipe visitante vem de 1 empate e 4 vitórias. No último jogo entre eles, na casa do Marseille, bateu 2-2. As odds abriram aqui a 5,50 para a equipe do Bordeaux, 1,55 para a equipe do Marseille. O palpite que eu vou deixar para vocês, galera, como primeira opção de aposta, o palpite mais arriscado, abaixo de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos da equipe do Bordeaux, bateu abaixo de 2,5 gols em nenhuma oportunidade. A equipe do Marseille nos últimos 5 jogos bateu abaixo de 2,5 gols em 3 oportunidades. Mas nos últimos 5 jogos entre as equipes, 2 delas bateram abaixo de 2,5 gols, jogando na casa do Bordeaux. Nos últimos 5 jogos, todas elas bateram abaixo de 2,5 gols. O Olympique de Marseille é uma equipe que sofre poucos gols no campeonato. E a equipe do Bordeaux jogando em casa é uma equipe que vai jogar bem fechadinha. Geralmente joga bem fechadinha jogando em casa. Vamos ver aqui os outros confrontos entre eles na casa do Bordeaux. Geralmente aqui, galera, bate abaixo de 2,5 gols. Bateu aqui uma sequência de 9 jogos seguidos, galera, abaixo de 2,5 gols. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou se você preferir pegar uma tripla, uma quadra, um palpite mais seguro, abaixo de 3,5 gols. Passando aqui pela La Liga 2, na partida entre Amorebieta e Tenerife. Na classificação, é o quarto colocado contra o 19º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. A equipe visitante vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. No último jogo entre eles, o Tenerife venceu por 2-1. As odds abriram aqui a 3,0 para a equipe da casa, 2,45 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, fora com empate. Ou se você preferir pegar na linha de gols, acima de 1,5 gol. Passando aqui pela Copa da Inglaterra, na partida entre Swindon e Manchester City. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. A equipe do City vem de 5 vitórias seguidas. No último jogo entre eles, o City venceu por 2-0 no ano de 2002, então não vão entrar em consideração esses jogos. As odds abriram aqui a 1,25 para a equipe do City, que acredito que vence essa partida. Vou deixar aqui um palpite para vocês de City para vencer. Ou se você preferir pegar na linha de gols, acima de 2,5 gols. Passando aqui pelo Campeonato dos Países Baixos, na partida entre Roda e Maastricht. Na classificação, é o 7º colocado contra o 13º. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. A equipe visitante vem de 3 derrotas seguidas. No último jogo entre eles, bateu 1-1 na casa do Maastricht. As odds abriram aqui a 1,25 para a equipe do Roda, que acredito que vence essa partida, mas para esse jogo vou preferir trabalhar na linha de gols. Vou deixar aqui um palpite de acima de 2,5 gols. Ou se você preferir pegar a Roda para vencer. E passando para a próxima e última tip pela Copa São Paulo de Juniores, na partida entre River do Piauí e Corinthians. Na classificação, é o primeiro colocado contra o segundo colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe do River, vem de 1 empate, 2 derrotas e 2 vitórias. A equipe do Corinthians vem de 3 vitórias e 2 empates. No último jogo entre eles, o Corinthians venceu por 5-1. Não abriram odds ainda para essa partida. Para esse jogo, vou deixar aqui um palpite para vocês na linha de gols acima de 2,5 gols.
ou se você preferir pegar Corinthians para vencer. Agora a tripla que selecionei para vocês, deixei aqui uma tripla só de back, você pode pegar aqui Trabzonspor para vencer, Braga para vencer, a equipe do ABC de Natal, e Sport de Portugal para vencer, a equipe do Santa Clara. Essa é a tripla de back. Trabzonspor para vencer, a equipe do IN pelo Campeonato Turco, Braga para vencer pela Copa São Paulo de Juniores e Sport de Portugal para vencer. Essa é a tripla de back. Agora a tripla de gols que eu vou deixar para vocês. Você pode pegar aqui Bayern de Munique e Borussia Mönchengladbach acima de 2 gols e meio. Você pode pegar aqui o Swindon e Manchester City acima de 2 gols e meio. E vamos pegar aqui pelo Campeonato dos Países Baixos na partida entre Helmond e Dordrecht acima de 2 gols e meio. Bayern de Munique e Borussia Mönchengladbach acima de 2 gols e meio. Swindon e Manchester City acima de 2 gols e meio. E Helmond e Dordrecht acima de 2 gols e meio. Essa é a tripla. Obrigado a todos. Boa sorte para nós e fui.